Olá, como vai todos? Sejam todos bem-vindos a esse novo tempo. Novo tempo esse é onde nós agora nos preparamos para fazer a consagração a Jesus por Maria através dessa telinha. Seremos muito amigos, através dessa tela estaremos unidos para viver muito mais intensamente esse amor a Jesus e a Maria Santíssima. Me chamo Denise de Maria, sou membro da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus e estou hoje aqui junto com você para falarmos um pouco mais sobre essa santa devoção. Então, sejam todos bem-vindos a este Tempo da Graça, onde nós iniciamos esse projeto que, ao final dele, nos consagraremos totalmente a Jesus através da Virgem Maria. Então, vou me apresentar, me chamo Jamerson Mariano, também sou membro consagrado à Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus e estaremos juntos em todo esse processo. Então, Denise, fale-nos um pouco sobre a consagração. A consagração a Jesus pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort é um método, vocês vão ver bem mais para frente, é um método que nós falamos que é seguro, fácil e perfeito, para se chegar mais perfeitamente a Deus. E se nós formos entender melhor, e talvez vocês estejam aí querendo saber ou perguntando como isso se dará. E o que é a consagração? A consagração é a oferta de si a Jesus. Desde que então nós vamos fazer a oferta de si a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Um consagrado é um dedicado, é um ofertado, é um separado. Então consagrar-se é uma entrega de amor. É entregar a Jesus mais perfeitamente pelas mãos da sua doce mãe, inteiramente tudo que tenho, tudo que sou, aquilo que inteiramente eu quero que seja restaurado. Então, também nós podemos dizer que esta consagração é a perfeita renovação das promessas do nosso batismo. Então, meus irmãos, nós podemos entender que quando nós nos batizamos, quem prometeu, quem fez as promessas naquela ocasião eram nossos pais e nossos padrinhos, uma vez que nós éramos muito pequenos e nós não tínhamos o discernimento suficiente para fazer, esta promessa. Então, hoje, com a consagração, nós podemos anualmente renovar essa promessa com a ajuda, o auxílio da Virgem Maria. Então, você tem a oportunidade de anualmente renovar a Deus a sua adesão, renovar a Deus o seu amor, a sua entrega e renunciar para sempre a Satanás, tudo com o auxílio dessa boa mãe. Também nós precisamos entender que esta consagração é exclusivamente a vivência das virtudes e a renúncia do pecado, onde nós vamos conhecer mais a Virgem Maria, entender mais como ela nos envolve, para que nós possamos viver cada vez mais esta graça, cheia de virtudes na nossa vida. Então, o nosso fundador, ele sempre fala tem uma fala do nosso fundador que diz assim: quanto mais nós enchermos da Virgem Maria, mais limpo nós vamos ficar. Como você pode pegar um recipiente sujo na sua casa, com algum alimento, que fica aquele resto de alimento, quanto mais você botar água limpa nele, aquele alimento sujo vai saindo do recipiente. Assim é a nossa vida. Cada vez mais que nós tivermos a Virgem Maria dentro de nós, mais o pecado vai sendo eliminado das nossas vidas. Então a consagração à Virgem Maria vem nos trazer isso, vivência das virtudes, renúncia do pecado. Interiorizar Maria, onde existe uma marianização da alma. E justamente a consagração a Jesus, pela Virgem Maria, ela nos leva a um caminho perfeito, a um caminho seguro. E também nos leva a imitar aquele ao qual nos entregamos. Nosso Senhor, em sua perfeita bondade, em sua infinita graça, nos ama e nos ama infinitamente, muito mais do que nós podemos imaginar. E para nos assemelharmos mais intimamente a Jesus, precisamos novamente voltar o nosso ser, entrar no ventre da Virgem Santa, para mais pertencermos dignamente a nosso Senhor Jesus Cristo. O consagrado, meu irmão, ele não deixa de ter suas vontades, suas opiniões. Um consagrado, ele continua tendo a sua vida normal, tranquila, como deve ser. Mas um consagrado deve ter em sua essência a certeza e a vontade de pertencer a Jesus em Maria e renunciar
aquilo que não convém àquela pessoa que hoje passa a ser inteiramente separado para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Denise, eu queria que você falasse para nossos irmãos também, de onde surgiu, quem inventou esta consagração? A consagração a Jesus por Maria, nós podemos ver o seu primórdio lá na encarnação do Verbo, aonde Jesus, ele próprio, se deixa envolver no ventre santo da Virgem Santa. E lá ele é formado, ele é moldado, ele é inteiramente absolvido por aquele eterno amor com a ação do Espírito Santo em Maria. Jesus, que é Deus Pai, torna-se Jesus, Deus Menino, no ventre santo de Nossa Senhora. E também, como diz também lá nas cartas, na carta lá em Filipenses, vem nos dizer que Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem e de escravo, e quis depender da Virgem Santa para tudo isso. Jesus, ele se tornou tudo igual a nós, exceto no pecado. Então, meu irmão, minha irmã, vamos trilhar esse caminho que Jesus trilhou, por essa verdadeira devoção. Como dizia São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E onde é, Jamerson, como você mesmo falou, a nossa primeira consagração? É no batismo. E talvez os nossos irmãos estejam dizendo, mas como isso se dará? Como isso se dará? A renovação do batismo se dará nessa perfeita entrega, nessa íntima entrega, aonde você vai, em Maria, vivenciar mais plenamente esse amor. E com o passar dos tempos, essa consagração teve em São Luís Maria Grião de Montfort a sua perfeição. Teve a sua arrumação, assim podemos dizer. Para melhor entender, Jamerson vai nos apresentar um pouquinho sobre São Luís Maria Grião de Montfort. Então, meus irmãos, São Luís de Montfort, ele é um santo importantíssimo para nós cristãos, nós católicos, nós marianos, Então, São Luís nasceu em 1673, no dia 31 de janeiro, na cidade de Montfort. Então, assim que São Luís nasceu, foi batizado, recebendo o nome de Luís Grion. Mais grandinho, ele na crisma aderiu o nome de Maria, e maiorzinho ainda recebeu o nome de Montfort. Então ficou Luís Maria Grion de Montfort. Então São Luís ele foi mandado por seu pai, que se chamava João Batista Grion, sua mãe chamava-se Joana. Tiveram 17 filhos. Desses filhos tiveram alguns religiosos, outros que já em caminho de santidade. Então viveram uma vida difícil, porém uma família devotamente católica. E São Luís foi mandado para o colégio dos padres jesuítas aos 12 anos por seu pai, para que ele se encaminhasse e descobrisse sua vocação. Então São Luís tinha já um caráter, uma característica de ajudar aos seus colegas. São Luís tinha um amor muito grande pela Virgem Maria. E no seu tempo de escola, uma das atividades que São Luís fazia muito era ir nos seus tempos livres aos hospitais para catequizar, falar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam ali, para que aquelas pessoas recebessem um bálsamo, um alento, uma palavra de Deus, uma palavra de esperança. Então, desde sempre, São Luís foi muito envolvido por Deus, pelas coisas do céu, pelas coisas de Deus. E aos 20 anos, São Luís, diante de uma imagem que ele gostava muito da Virgem Maria, rezando e conversando com ela, São Luís perguntava, o que será da minha vida? Que caminho eu devo tomar? E São Luís escutou a voz que dizia, serás sacerdote, tu serás sacerdote. Então São Luís encontrou ali a sua vocação, o seu chamado, e assim fez, evangelizou, queria construir que Deus reinasse no mundo através da Virgem Maria. Então São Luís de Montfort, ele viveu em tempos difíceis, no século XVII, na pré-revolução francesa. Então eram tempos muito difíceis. E São Luís foi se aconselhar com seu orientador espiritual, porque queria fazer missão fora da cidade onde ele estava. A qual esse orientador espiritual disse que ele era muito mais valioso ali, porque sabia que aquelas pessoas daquela região
estavam cada vez mais mundanas, cada vez mais distantes de Deus, cada vez mais alheios a Deus. Então a heresia pairava ali no ar e São Luís era uma ferramenta muito valiosa nessa evangelização. Mas São Luís foi ter com o Papa Clemente XI, a qual recebeu o título de pregador apostólico. E o Papa pediu que São Luís andasse pela França de diocese em diocese em comunhão com os bispos para evangelizar. Então São Luís saía, andava muito a pé, com o chapéu velho, a batina bem surrada, o crucifixo numa mão, o crucifixo indulgenciado pelo Papa numa mão, o rosário na outra, e evangelizava no meio dessas pessoas. Em cada lugar que parava, evangelizava, rezava, pregava que o Santo Rosário era a escola de santidade para que as pessoas fossem evangelizadas e voltassem ao seio da igreja. São Luís também suportava grandes reveses de sua vida com obediência e uma fé inabalável. Então ele passou por muitos percalços no seu tempo de seminário, muitas dificuldades, onde ia para velar os mortos em troca de algum dinheiro, para ajudar os seminários que estavam falidos, em dificuldades financeiras, né? Então São Luís era muito caridoso. Ele não queria nada para ele. Tudo que ele tinha, inclusive os enxovais que ele ganhou para entrar no seminário, no caminho para lá, ele foi dando aos pobres. O pouco dinheiro ele dava a quem precisava, né? As roupas, aquela coisa toda, né? Ficando só praticamente com a roupa do corpo. São Luís também foi negado, foi renegado nos seminários onde foi encaminhado, porque eram seminários de jovens com mais poder aquisitivo, sendo encaminhado para um seminário mais humilde, vamos assim dizer. São Luís também tinha uma extraordinária capacidade intelectual, era inteligentíssimo. Então ele foi colocado, até em forma de um certo castigo, para tomar conta de uma biblioteca ao qual ele teve um contato muito grande com as obras marianas, ao qual ele pôde se aprofundar mais e mais. Então São Luís teve uma vida extraordinária, não foi fácil. São Luís teve 16 anos de vida sacerdotal. Né? E como esses 16 anos foi fecundo para a igreja, foi fecundo para Deus. Né? Existem alguns relatos que São Luís ele era um pregador de extrema eficácia. São Luís tocava profundamente nos corações quando pregava. Então São Luís foi chamado para pregar para um batalhão de soldados franceses, ao qual estavam todos descontrolados com suas vidas pessoais, por causa da dureza das guerras, por causa da vida que viviam. Então São Luís, quando pregavam, aqueles homens quase que imediatamente começaram a cair em si e começaram a chorar, do comandante ao soldado de menor escalão. Então, São Luís comoveu aquelas pessoas com sua pregação, fez com que aquelas pessoas voltassem a se penitenciar, ao ponto de saírem em procissão pelas ruas da cidade, descalços, em forma de penitência, para rever seus pecados, para corrigir aqueles erros, né? E se colocar diante de Deus como pecadores. Então, São Luís tinha uma força imensa na palavra, né? Quando ele pregava, as pessoas ouviam, as pessoas ajudavam. Ele tinha uma persuasão muito grande na palavra de Deus, onde tocava os corações. Então, São Luís era um grande santo, né? Foi um grande santo da Igreja Católica. E graças a Deus, nós estamos hoje nos preparando através do seu método. E São Luís Maria Grião de Montfort, o seu legado, ele é muito forte. Nós vamos ver mais para frente, e hoje na nossa partilha, que muitos papas se utilizaram desse legado de São Luís, desses escritos de São Luís. São Luís Maria Grião de Montfort, ele ajudou a fundar algumas congregações, entre elas está a Companhia de Maria, os missionários montfortinos, a Filha da Sabedoria e os irmãos Gabriel. Também São Luís tem um legado em seus escritos que foram feitos livros, mais em séculos à frente, que é com títulos O Segredo de Maria, O Segredo do Rosário,
o amor à sabedoria eterna, carta aos amigos da cruz e o que nós vamos usar bastante, o verdadeiro, que vai nos nortear a essa verdadeira consagração, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, eles são escritos de Montfort, o qual ele, quando iria fazer os seus estudos, aonde ele, quando ia se debruçar em outros livros, o qual ele estudava, ele anotava, né? E na Revolução Francesa, onde muitos padres, né, viveram uma insegurança e um medo por ter muitas igrejas invadidas. Então, neste século, no século XVII, quando teve essa Revolução Francesa, todos os escritos que se guardava dentro das igrejas foram escondidos e encaminhados para uns camponeses. Foram escondidos dentro de um baú e junto deste baú estavam os escritos de São Luís. Falam-se que esses escritos ficou em média 130 anos escondido. Esses escritos estavam guardados e depois esses escritos vieram à tona. Mas não de repentemente esses escritos, eles foram feitos imediatamente os livros que hoje nós sabemos que têm o nome de Montfort, mas sim bem um pouco tempo depois, lá para o século XVIII, né, em 1842, esses escritos eles vêm à tona. Fala-se que Montfort escreveu, obviamente, o tratado, por quê? Porque são escritos dele no século XVII, entre 1712 e 1713, aonde ele fez esses escritos. Além disso, o tratado é um método simples e eficaz para nos levar a ter uma comunhão mais plena com Maria para Jesus. Quando terminou a tempestade da Revolução Francesa, aonde aqueles escritos foram tirados do baú, foram levados para o padre da época, né, um dos discípulos de Montfort, padre Montfortino, superior, né, da congregação. E aí, quando ele reconheceu aqueles escritos e viu nele o manuscrito escrito e reconheceu que era a letra do seu fundador, logo ele entrega esse manuscrito ao bispo da época. E aí o bispo, vendo tudo aquilo, Montfort já estava sendo proclamado servo de Deus, e aí vão ser feitas essas análises desses escritos. E o interessante é que tem um dos papas que vem falar que não encontrou, né, o Papa Pio IX, ele não encontrou nenhum erro nos escritos de Montfort. Ele afirma e atesta que todos os escritos de Montfort estão em plena comunhão com a Santa Igreja. E mais para frente, Jamerson vai falar sobre a devoção dos papas para com Montfort e para ter utilizado esses escritos de Montfort. Alguns papas mais para frente vai falar que eles dão indulgências para aqueles que fizerem essa santa devoção. E aí, Jamerson, nos fale mais um pouco sobre a devoção, né, que esses papas tinham por Montfort e esses escritos de Montfort, como ele percorreu os escritos e as encíclicas de muitos papas. Então eu quero enfatizar 4 papas que foram bem importantes com a devoção dos escritos, da espiritualidade, né, da influência de São Luís de Montfort. Primeiro, o Papa Leão XIII, que em seu pontificado beatificou São Luís. Ele foi inspirado no livro Segredo do Rosário, onde esse Papa ele propagava e incentivava as pessoas a esta devoção. Ele escreveu várias encíclicas sobre o Rosário, Papa Leão XIII. Um outro Papa foi o Papa São Pio X, que escreveu uma encíclica baseada na Mariologia de São Luís de Montfort e exortava: não existe no mundo meio mais fácil e seguro de unir todos os povos senão pela Virgem Maria. O Papa Pio XII, que foi um Papa muito conhecido por sua grande devoção à Santíssima Virgem, foi ele que canonizou São Luís. E por fim, né, dos 4 papas que eu queria enfatizar, o nosso conhecidíssimo, querido, amado
Papa São João Paulo II, o Papa da Paz, o Papa dos Jovens, o Papa da Família, o Santo dos Últimos Tempos. São Luís tinha uma influência muito grande sobre as atitudes, né, a conversão e a espiritualidade de São João Paulo II. São João Paulo II tinha o Tratado da Verdadeira Devoção como um livro de cabeceira junto com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Então, desde o seu seminário, quando São João Paulo II se consagrou à Virgem Maria lendo o tratado, né, tirando seus medos de amar mais a Virgem Maria do que o próprio Jesus Cristo, né, que lendo o tratado, ele viu que era impossível isso acontecer, né? Então, tirou essa presunção do seu coração, né, esse escrúpulo, melhor dizendo, de seu coração, de que ele tinha o medo de amar mais a Virgem Maria do que o próprio Cristo. E São Luís no tratado vem dizer que é impossível que isso aconteça, porque a Virgem Maria não quer nada para ela, quer tudo para o filho dela, né? Ela nos leva inteiramente para o filho dela, perfeitamente. Ela vem nos aperfeiçoar, vem nos marianizar para se parecer cada vez mais com seu filho. Então São João Paulo II teve essas influências, essa influência de São Luís de Montfort, ao ponto de que o seu pontificado, o seu lema era Totus Tuus Maria, né? Então, daí toda a propagação da consagração, vamos dizer assim, entre aspas, que São João Paulo II foi o garoto propaganda da consagração à Virgem Maria, né? Depois das suas falas, depois do seu exemplo, né? Depois da sua vivência da espiritualidade monfortina, a consagração cresceu muito, a consagração foi muito difundida. E era um Papa muito amado, muito querido, né? Também eu gostaria de colocar, que não foi Papa, mas era um santo, que tinha uma devoção a São Luís, São João Maria Vianney, né? São João Maria Vianney também um padre francês, mas que tinha uma espiritualidade muito mariana, tudo ele recorria à Virgem Maria, né? Então ele fazia, como São Luís diz no tratado, fazer tudo com, por, para e em Maria. Então, dessa forma, São João Maria Vianney, eles cada vez mais se consagrava à Virgem Maria, fazendo desse jeito, com Maria, por Maria, em Maria e para Maria. Então ele resumia dessa forma, essa vivência, a sua consagração à Virgem Maria. Então, esses 4 papas e este santo, esse nosso baluarte, São João Maria Vianney, a qual você, eu, nós todos podemos tirar lições, exemplos, para crescer mais nessa espiritualidade. Então é isso, meus irmãos. Nós temos para vocês essas orientações hoje, iniciando o nosso curso, dizendo que você persevere, que você seja firme e que não se deixe abater com as dificuldades e os temores que possam vir ao seu coração. Hoje falamos um pouco sobre o que é a consagração, o que é vida de consagrado, o que é ser um consagrado, o que é ser um dedicado, é ser um separado, é ser um ofertado. E essa sua oferta ela vai se dar através de nosso Senhor Jesus Cristo em Maria, para perfeitamente Nossa Senhora moldar-te, para perfeitamente Nossa Senhora em seu coração lhe fazer um novo servo de nosso Senhor. Falamos também que esta consagração, ela é a perfeita renovação do voto do batismo, aonde você foi batizado quando pequenininho e hoje você, grande, com fervor e em Maria, irá renovar inteiramente o voto do seu batismo. Falamos também um pouco sobre quem vai nos orientar neste caminho de santidade, que é São Luís Maria Grignon de Montfort, um belo santo francês, que vamos rezar para que ele seja ortogado, doutor da igreja, um homem de muita sabedoria, um homem que vai ter muito a nos ensinar, um homem que amou a Virgem Maria plenamente, como o próprio Jesus. Também falamos do legado dos papas. Nós temos que entender que é dos papas que nos vem o norte para a nossa vida. São os papas que escrevem e que nos norteia diariamente. Então, ter um papa que teve em seu lado, em sua cabeceira, um escrito de São Luís, lhe norteando.
Então, meu irmão, minha irmã, quem somos nós para não aceitarmos esse norte deste santo? Acolha no seu coração essa consagração. Seja firme, seja forte, seja resiliente. Nesses tempos, essa palavra, ela inquieta muito o nosso coração, a resiliência. Sermos firmes naquilo que decidirmos. E mesmo quando o barco parecer afundar, confie. Dentro dele vai estar a Virgem Maria, dentro dele vai estar nosso Senhor. A todos vocês, um forte abraço, um grande cheirinho no coração.